Bom dia, bom dia, bom dia a todos aqueles que nos ouvem pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Hoje é quarta-feira e quarta-feira às 8 horas da manhã nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral na web rádio Estação da Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a bancada do programa está composta por mim, Alexandre Santos, pelo nosso querido irmão Hugo, lá de São Paulo, que também participa do programa Construindo Pontes para a Eternidade, e a nossa querida irmã Cristina Albuquerque, que já está aqui entre nós, para nos ajudar a fazer o programa de hoje. Cristina, que é cadeira cativa no programa Filosofia, Ciência e Moral, e está, nesse momento, nós vamos fazer aqui uma leitura preparatória, retirada do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de número 118 nos diz, em nossas tarefas. É retirado primeiro um pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 16, que diz o seguinte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore, vitoriosa na colheita, passou pela condição de arbusto frágil. A catarata, que move poderosas turbinas, é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Essa leitura é só para a gente refletir um pouquinho nessa manhã de hoje. Queremos dar as boas-vindas também ao nosso irmão, Renato Bezerra, que já está aqui entre nós, vai participar do nosso programa hoje, junto com Cristina, junto com Hugo e junto comigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão Renato. E vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Hugo, para ele fazer uma prece inicial, a gente iniciar os trabalhos de hoje. Por favor, Hugo. Bom dia a todos, né? E assim, refletindo sobre essa mensagem, né, que vem nos convidar à humildade, né, a buscarmos trabalhar com as possibilidades que temos, né, com tranquilidade em nossa existência, seguindo firmes aí no caminho do bem. Vamos todos sentir a presença da espiritualidade. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos neste momento. E vamos assim, numa corrente fraternal, já sendo envolvidos pelos nossos companheiros espirituais, pelos espíritos que estão conosco nessa jornada, nos apoiando, nos fortalecendo neste momento. E vamos sentindo uma vibração positiva e elevando o nosso pensamento até a espiritualidade, até Nossa Senhora de Nazaré, Mãezinha de Jesus Cristo, que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que viu seu filho sendo morto e crucificado, e ainda assim estende a sua mão generosa
a todos nós, a toda a humanidade até hoje, apoiando e rogando ao Pai para que possamos ter a firmeza moral de crescimento espiritual, de termos a firmeza de trabalharmos nessa existência aquilo que vamos postergando a longa data, que possamos ter essa fortaleza para continuar seguindo o caminho do Senhor. E assim vamos rogando a Mãezinha amada que nos eleve o pensamento ao Mestre Jesus Cristo, que é farol em nossas vidas, luz no meio das tempestades, que possamos ter a firmeza, a força espiritual para seguir os passos do Mestre Jesus Cristo. E assim, ao Mestre, nós rogamos que esteja conosco, que nos guie, que nos oriente, pois somos crianças espirituais cheias de falhas. Que Ele possa nos elevar o pensamento neste momento ao Pai Criador de toda a vida, a causa primária de todas as coisas, Deus Pai. E a Deus somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade que temos agora da encarnação, pela oportunidade que temos de recomeçar novamente, de termos essa existência para refazer aquilo que muitas vezes em outras existências destruímos ou largamos de qualquer maneira. Assim, ao Pai, nós somente agradecemos e louvamos com a prece que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos dando graças a Deus e pedindo licença a toda a espiritualidade para darmos início às reflexões da manhã de hoje, que possamos ser iluminados por toda a espiritualidade que nos acompanha. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado aí pela prece que inicia os nossos trabalhos, pede a autorização do alto para o nosso trabalho em nome do Cristo. Nós vamos então iniciar o nosso programa de hoje, e como todos os nossos ouvintes que nos acompanham, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pela web rádio, já sabem, nós estamos numa série de programas em que estamos tentando compreender o Código Penal da Vida Futura, que está previsto lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e que fala justamente sobre as consequências dos nossos atos na vida futura. E aí, para dar continuidade a esse trabalho, primeiramente dando boas-vindas novamente ao nosso irmão Renato e agradecendo pela presença dele. Renato não teve a oportunidade de falar ainda. Aliás, antes disso, eu tenho que passar a palavra para a Cristina. Desculpe, Cristina. Estava esquecendo de passar a palavra para a nossa irmã Cristina, para ela fazer uma leitura breve do Evangelho de hoje e a gente iniciar com a orientação do Cristo. Cristina, por favor. Sim, estava aqui só aguardando. O Evangelho de hoje está no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e tem o título A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou por esta dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinete que acaba por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto
do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e nada tinha a se censurar, enquanto que vós, tende vosso passado a expiar e fortalecei-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito protetor, Harvard, 1862. Então, esse evangelho de hoje, ele nos convida à paciência, né? Nós a refletir sobre ser paciente diante da dor, das aflições, das consequências que vão surgindo em nossa vida. Porque Deus, em sua infinita bondade, quer sempre que o espírito cresça, que o espírito evolua, que alcance realmente o seu estado de glória. Por isso, ele nos dá um anjo guardião, guias protetores, para nos auxiliar, nos motivar ao longo da vida. E muitas vezes, mesmo que a nossa estada aqui seja muito difícil, muito penosa, esteja com grandes consequências de dificuldades, entre uma dificuldade e outra surge sempre uma coisa favorável, uma notícia boa, para que a gente não desanime, retome a motivação e siga em frente. Mas, como o Evangelho aqui nos diz, que não reclamemos, que não nos lamentemos porque estamos sofrendo, mas sim que possamos bendizer a Deus, agradecer a Deus por estar naquela dificuldade e por ter a força e a vontade de vencer, assim também como colocou o nosso irmão Hugo na prece inicial. Que Deus nos dê essa força, essa coragem, essa motivação, para que a gente consiga realmente vencer a dificuldade. Ter paciência, porque tudo passa e isso vai passar. É isso. Muito bem, minha irmã. Obrigado pela oportunidade de trazer aí o Evangelho do Cristo para nós refletirmos um pouquinho aqui no início do programa. E aí, meus amigos e amigas, aqueles que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, dando continuidade ao estudo do Código Penal da Vida Futura, nós temos aqui o 23º princípio desse Código Penal apresentado por Allan Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, que diz o seguinte: um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o de acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então nós vamos agora, nesse momento, começar a analisar esse princípio do Código Penal da Vida Futura. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Renato, para que ele possa falar sobre isso, mas antes vou fazer aqui algumas considerações. Primeiro, esse fenômeno que o Código Penal da Vida Futura está nos anunciando, de que alguns espíritos, depois de desencarnados, ainda se acharem vivos. Aliás, na verdade, vamos fazer aqui uma observação. Vivos todos nós estamos, né? Sejamos espíritos encarnados, sejamos espíritos desencarnados, nós estamos todos vivos. Então a vida, né, ela prossegue para além da desencarnação. Um dos princípios mais importantes que a doutrina espírita nos ensina é exatamente a da sobrevivência do espírito logo depois do processo de desencarnação. Então, nós continuamos vivos. Agora, o que Allan Kardec está querendo mostrar para a gente nesse momento é que alguns espíritos que desencarnam, eles ainda têm a sensação de estarem encarnados. Essa é a questão. Espíritos desencarnados com a sensação de que ainda estão encarnados. Ou seja, eles não têm a clareza de que eles desencarnaram, de que eles passaram de um estágio de encarnação para um estágio de desencarnação. E isso a gente verifica bastante, parece uma coisa que não é corriqueira, mas ela é muito corriqueira. Nós que trabalhamos em centros espíritas, em casas espíritas, e que realizamos atividade mediúnica, por exemplo,
lá na Casa de Caridade Chico Xavier, aqui em Natal, que é a Casa de Caridade onde eu e Cristina, por exemplo, trabalhamos. Lá a gente trabalha, Renato e Hugo, com a desobsessão. E a gente observa muito que espíritos que estão se comunicando em reuniões mediúnicas, eles muitas vezes deixam claro isso. Na conversa que a gente começa a ter com eles, no diálogo que a gente começa a estabelecer com esses irmãos, a gente percebe em muitas falas deles que eles ainda não perceberam que desencarnaram, que eles ainda se acham vivos. E isso é muito complicado. Por quê? Porque quem sente fome, por exemplo, é o espírito encarnado. Porque quem precisa de alimento é o corpo material, é o corpo físico. Não é normal que um espírito desencarnado, vamos pensar assim, esteja sentindo fome, por exemplo. Por que ele está sentindo fome? Justamente porque ele ainda não se tocou que está desencarnado. Ele ainda pensa que está encarnado. E muitos também relatam uma angústia muito grande. Desencarnaram, continuaram dentro de casa, dentro do ambiente doméstico, achando que ainda estão encarnados, e relatam, eu não sei por que o pessoal da minha casa está com raiva de mim, ninguém quer falar comigo, está todo mundo me dando um gelo, né? Ou seja, imaginem o sujeito desencarnar, achar que está encarnado, dentro de casa, e ninguém dá a mínima para ele. Isso deve ser uma angústia enorme. E aí eu vou chamar o nosso irmão Renato, para que ele possa conversar um pouquinho com a gente sobre isso. É um prazer muito grande, Alexandre, estar aqui com vocês, tá certo? A Cristina, que eu não conheço, é um prazer muito grande. O Hugo, eu tive a felicidade de conhecê-lo ontem, no programa, e graças a Deus estamos por aqui. Olha, eu não gosto de contar muitos fatos, um fato pessoal. Em 1982, desabrochou a minha mediunidade. E nessa mediunidade houve um processo muito interessante. Quem estava ao meu lado era meu pai, que tinha desencarnado há 5 anos. E ele queria que eu tivesse atitudes como ele, porque ele estava me influenciando dentro do nosso próprio lar. Eu chegava perto de uma irmã, da minha irmã, e vi a intuição para que ela tinha de me pedir a benção. Por quê? Porque não era eu, Renato, mas sim o nosso pai, que estava na espiritualidade. Então, esse é um fato que aconteceu comigo mesmo. E eu sei que é muito dolorido, é muito sofrido, porque sofre a família e sofre aquele que partiu para a espiritualidade. Isso é um caso familiar. E nós sabemos que muitos espíritos vivem nessa faixa vibratória. Fica pouco a pouco, fica dentro de casa. Nós também tivemos um trabalho muito grande, também fizemos um teste de trabalho de desobsessão no Manel de Nicodemos. Nós passamos a uma fase, foi o ensinamento, trabalhar com a desobsessão. E nós sabemos que existem muitos espíritos nessa situação. São espíritos diversificados, com maneiras diferentes de conversar, de sentir, de pensar. É muito complicado a situação desses espíritos que estão no outro lado da vida, sem saber o porquê. É por isso a importância da doutrina dos espíritos, porque aonde nós vamos chegar a um ponto de sabermos que estamos num plano espiritual, mesmo sem ter maior conhecimento, mas temos a ciência que estamos desencarnados. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer nosso, meu amigo Renato. Renato engrandece aqui o programa, participando com a gente. É isso, Renato. E aí eu queria até chamar o Hugo agora para conversar um pouquinho sobre o tema também. É muito triste a gente ter que presenciar ou tomar conhecimento justamente desse nível de ignorância que muitos irmãos estão, né, com relação à vida espiritual, com relação ao desencarne, com relação... E aí, Hugo, tem uma coisa interessante que acontece com esses espíritos que ainda se acham vivos. Muitas vezes, quando eles são doutrinados nas reuniões
mediúnicas, né, e que os encarnados acabam convencendo ele de que ele já passou pelo processo de desencarnação, a gente percebe uma certa perplexidade nesses espíritos. É como se eles estivessem morrendo novamente. É como se fosse uma segunda morte. Ele tomar conhecimento naquele momento que está desencarnado. Será que tem como a gente imaginar o porquê que isso acontece, Hugo? Por que alguém que desencarna ainda se achar encarnado? Meu irmão, por favor. É interessante, né, esse fenômeno, essa questão, né, que o livro do Céu e Inferno nos mostra, porque isso demonstra, né, o quanto nós ainda somos ignorantes das leis espirituais, né? Na verdade, o próprio fenômeno da morte, ele é um fenômeno universal. Todos nós vamos passar pelo desencarne. Só que, né, devido à nossa cultura, né, como sociedade, como indivíduo, né, as próprias religiões, né, historicamente, né, deturparam e modificaram muito essa ideia da morte, do fenômeno que é a morte. Então, hoje nós vemos na nossa sociedade uma fuga da morte, né, um assunto que ninguém quer debater, ninguém quer conversar, né, apesar de ser um fato que todos nós vamos passar e precisamos estar preparados para esse fenômeno, todo mundo joga para debaixo do tapete, ninguém comenta, ninguém debate, ninguém discute sobre esse fenômeno, se prepara. Eu costumo comentar, né, aqui no Centro Espírita, aqui em São Paulo, que frequento, que muitas vezes, né, como um viajante, todos nós, né, já temos um ingresso, né, vamos imaginar que nós já temos um passaporte e um ingresso comprado para uma viagem para o Japão, né? Alguns vão daqui a um mês, alguns daqui a 5 anos, alguns daqui a 20 anos, mas todos nós vamos para o Japão, por exemplo, né? E aí eu faço a pergunta, nós sabemos falar japonês? Nós conhecemos a cultura japonesa? Nós sabemos os hábitos, né, as leis penais japonesas? Né? Quando nós falamos sobre o desencarne, eu faço essa reflexão muitas vezes, né? Já é garantido que todos nós, como espíritos, vamos para uma outra região, para um outro lugar, mas nós nos preparamos para isso ao longo da nossa existência, né? Muitas vezes nós lemos os livros de André Luiz, de Luiz Sérgio, de outros espíritos, e nós já vemos lá, né, no plano espiritual, nas colônias espirituais, a disciplina, né, o foco, a mente equilibrada, a concentração, né, a questão de ter, né, a própria questão da alimentação, como você bem comentou, né, que o espírito não precisa dessa alimentação física, né, muito mais o alimento espiritual, a mente equilibrada, e nós, né, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo a vida, nos preocupando com as coisas materiais, e não pensamos nisso, né, não pensamos em como será a nossa vida depois, ou, né, já nos prepararmos para saber que em algum momento nós seremos desligados do corpo físico. E aí, naturalmente, né, muitas vezes o espírito ele é pego de surpresa e pelos próprios mecanismos inconscientes da própria mente, até como um mecanismo de proteção do espírito, ele desencarna, né, e ao acordar, né, mesmo que ele sinta dores ou que ele não entenda ali a situação, né, a própria mente, né, os próprios mecanismos inconscientes da psicologia humana o protegem, talvez inicialmente desse choque, até como um mecanismo de fuga do espírito, né? Joana de Ângeles fala muito sobre isso, né, desses mecanismos de fugas que inconscientemente ao longo da existência, todos nós, como espíritos em processo de evolução, nós vamos utilizando, né, e são gatilhos mentais que muitas vezes eles ativam sem nós nem percebermos, porque nós ainda somos muito inconscientes. Então, muitas vezes, o que acontece com esses espíritos é justamente esse fenômeno. Ele desencarna, ele não percebeu que ele desencarnou, ele ainda está vivendo com seus hábitos, com seus automatismos da sua vida encarnada, né, e ali fica confuso, por que eu estou assim, o que houve, né, minha mente está bloqueada, eu não lembro a situação, e aí, justamente, quando ele é doutrinado, envolvido em vibrações, né, superiores, em vibrações de amor, né, de caridade ali, e com o auxílio da espiritualidade, muitas vezes, ele começa, né, não só a aceitar o fato que ele desencarnou, como ele começa, logicamente, também, de uma forma consciente, a ligar todos os fatos para ele perceber, opa, realmente, eu desencarnei
e eu estou fugindo desse fato ou não quero admitir isso, até de uma forma inconsciente. E aí, quando ele começa a admitir, né, todo aquele mecanismo, né, que ele relegou no inconsciente, muitas vezes vem à tona, causando essa sensação de estar desencarnando novamente, a confusão novamente, ou as dores, o processo do desencarne que ele, né, relegou ao inconsciente, né, tudo no mecanismo natural. Mas é importante, né, esse fato e a gente pensar sobre ele, para que a gente não precise passar por essa situação, para que nós já tenhamos de uma maneira consciente, né, a noção de que em algum momento nós vamos desencarnar, né, de que existem essas leis, de que é natural esse processo, para que, né, após o nosso desencarne, ao acordar no plano espiritual, a gente possa estar em equilíbrio e ouvir isso de uma forma natural, né, refletir sobre isso. Claro que todos nós vamos sentir um choque de alguma maneira, mas que nós possamos estar maduros o suficiente para falar, não, tudo bem, eu entendo, né, não quer dizer que nós não vamos sofrer ou ter ali um choque, um impacto, mas nós estaremos prontos, né, para seguir a jornada a partir desse fato, desse momento também. Muito bem, meu amigo Hugo. Eu gostei muito da sua abordagem, Hugo, porque ela nos mostra como a gente pode, enquanto encarnados ainda, nos prepararmos para esse processo da transição. E o ideal é que a gente faça isso. E aí eu vou chamar a Cristina já sob a perspectiva de que esses irmãos, muitas vezes que se sentem ainda encarnados depois do desencarne, né, eles sentem também muita dificuldade de compreender a situação. E aí eu gostei da abordagem de Hugo, lembrando aqui da Joana de Ângeles, que é um espírito que tenta o tempo inteiro falar dessa psicologia espiritual que existe por trás dos comportamentos de determinadas personalidades espirituais, né? A Joana de Ângeles nos faz lembrar, por exemplo, que quando a gente encarnado passa por alguns traumas, a gente, por exemplo, passa por situações parecidas com essa, de querer fugir da realidade do trauma. Né? Uma das características do transtorno pós-traumático é você esquecer do que aconteceu durante o trauma. Né? Então, isso é um mecanismo, como está dizendo aí Hugo para a gente, é um mecanismo psicológico do espírito. Né? Então, o espírito, muitas vezes, para fugir daquilo que é traumático para ele prefere apagar, esquecer, limpar da memória aquilo que ele viveu. Isso não quer dizer que os espíritos, aliás, isso quer dizer que os espíritos que desencarnam e se acham ainda encarnados, na verdade, no fundo, a consciência dele sabe que ele desencarnou, mas busca a fuga dessa realidade. Busca a fuga dessa realidade. E aí, Cristina, sob essa perspectiva, eu entendo que se a gente fizer um exercício para ir se desmaterializando antes do desencarne, ajuda bastante no processo. Por exemplo, adequar a nossa alimentação, não ser tão viciado em estar se alimentando, comendo aquele pratão enorme, isso aí já é uma preparação. Por quê? Porque no futuro eu não vou precisar da alimentação, então eu já vou preparando a minha mente espiritual para isso. Se alimentar só do necessário, daquilo que seja uma alimentação leve, boa para o seu corpo físico, você ir se desapegando de pessoas e de bens, isso é importante também. Quantos e quantos irmãos não ficam nessa condição, Cristina, porque são apegados demais? Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um palestrante espírita lá no Rio de Janeiro, num centro espírita que eu frequentei, que eu visitei no Rio de Janeiro numa oportunidade que eu estava naquela cidade, em que a irmã estava relatando uma história de um vizinho dela. O camarada era apaixonado pelo carro dele. Todos os dias ele estava lá limpando o carro, passando lá cera no carro, tirando todo tipo de poeira que existia no carro. Era todos os dias que ele fazia isso. Ele gostava mais do carro do que da própria esposa. E aí ela disse que quando ele desencarna, o espírito do sujeito ficou meses e meses e meses dentro do carro. Né? Então, imagine, o apego aos bens materiais, quanto mais materialista
é o espírito, quanto mais apegado à matéria é o espírito, mais dificuldade ele vai ter de perceber essa mudança, né, essa transição. Cristina, por favor, minha querida, nos ajude complementando algo sobre isso. Sim. Quando você, no início aí da sua fala, você colocou que as pessoas costumam, ou o espírito, depois o desencarne, ele tenta fugir dessa realidade, mas que no seu consciente ou inconsciente está essa verdade. E muitas vezes nós mesmos aqui encarnados, nós tentamos fugir da realidade das coisas ou encarar de forma distorcida, evitando um sofrimento ou evitando realmente encarar a situação. E não só após o desencarne, nós levamos também isso, porque não é desencarnando que a gente consegue ficar espírito puro ou se melhorar de uma hora para outra, não é assim. Muitas vezes o espírito ou o ser humano aqui é muito trabalhoso e quando desencarna a família cobre de virtudes, não, ele era um homem bom, era isso, era aquilo, só depois que desencarnou. Mas as coisas a gente sabe que não acontece dessa forma. Então, se a gente tem um pensamento, uma atitude de fugir dos problemas, das situações aqui, nós vamos também tentar fugir das situações após o nosso desencarne. E o que é necessário é entender, aceitar e encarar, realmente. E muitas vezes eu já disse, eu já falei, e até bem pouco tempo continuava dizendo, muitas vezes a gente quer falar sobre a morte, sobre o desencarne, sobre o espírito, sobre a vida após a morte, e as pessoas, a morte da carne, né, não do espírito, mas as pessoas muitas vezes se recusam, dizem que não entendem, não quer saber, isso não existe, não tem provas que isso existe, e muitas vezes assim eu ficava um pouco aflita, eu dizia, ele não precisa se apressar não, de entender isso, porque quando ele desencarnar, ele vai entender, ele vai realmente entender isso. E eu vejo hoje, depois que a gente está fazendo alguns estudos mais profundos, que ele precisa, sim, ele precisa se apressar para entender isso, para compreender isso, porque essa falta de compreensão, essa falta de entendimento vai dificultar muito o desencarne dele, a vida dele, o segmento da vida como espírito após o desencarne. Quanto mais você se fecha a esse entendimento, mais sofrimento você vai ter na sua vida. E hoje, nós não podemos mais dizer que eu não tive a oportunidade de ter esse conhecimento, porque todas as pessoas, em algum momento, já ouviu falar sobre isso, sobre que existe vida após a morte. Pode até ter se recusado a aceitar, a buscar maiores informações, mas em algum momento já ouviu sobre isso e, da forma como você falou, fugiu, simplesmente fugiu, não quero saber, não me interessa, não existe provas com relação a isso, sempre se fecha. Mas tem um médico que ele tem alguns vídeos. Pode falar. Quem chamou Alexandre? Não, pode continuar, Cristina, desculpe. Tá. Foi, mas pode continuar, meu filho. Certo. Pode Dr. continuar. Sérgio, ele tem alguns vídeos no YouTube onde ele fala com relação a isso. Muitas vezes a gente está explicando, quer mostrar esse ponto do desencarne, as consequências que isso vai acontecer depois, o que é que vai acontecer, e as pessoas vêm com essa história de não existe, ninguém voltou de lá para me dizer, e muitas vezes porque quer que a gente prove, comprove, mostre as provas. E ele disse, eu me preocupei muito com isso, mas depois de 20 anos estudando sobre o Espiritismo, eu digo para eles, estude, vá em busca, leia como eu fui e como eu sei que existe e que é verdadeiro. Então, cabe a cada um de nós procurar esse conhecimento aqui, enquanto estamos aqui, como o Hugo falou,
Se você vai para o Japão, você precisa conhecer a língua, conhecer os costumes, a legislação. Então, como a gente tem isso por certo, então não pode ser hoje, amanhã, daqui a 20, 30 anos, mas vai acontecer. Então, que cada um busque para que do outro lado compreenda melhor, esteja mais aberto às consequências, às coisas que vão acontecer. Não chegue lá tão surpreso. É isso, Alexandre. Muito bem, Cristina. Vamos chamar Renato. E, Renato, depois da fala de Renato, nós temos perguntas aí dos nossos ouvintes que nós vamos responder. Renato. Eu só queria botar um adendo aí. Eu só queria colocar um adendo aí. Por exemplo, 2 casos extremos. Nós lembramos aqui da história de nossa irmã Sheila, a grande enfermeira alemã. Quando ela desencarnou, no momento do desencarno, a espiritualidade disse: Sheila, estamos precisando de você, vamos ao trabalho. E imediatamente ela foi ao trabalho. A outra parte, do outro extremo, temos a questão, Alexandre, que nós sentimos a sua falta domingo no estudo do livro Missionários da Luz, onde Raul desencarnou através do suicídio e ficou numa situação gravíssima, porque não sabia o que estava acontecendo com ele naquele momento. E ele, através da intercessão da sua esposa, mas pelo o que ele já tinha feito no passado, o merecimento, ele foi, a espiritualidade amiga foi até ele buscando dar o socorro necessário. São 2 extremos, e daí também colocamos a situação de cada espírito na face da Terra, que são totalmente diferentes, um para o outro. Não existe 2 espíritos com as mesmas condições no mundo material e no mundo espiritual. Então, esse nós Muito bem, meu amigo. Perfeito, meu amigo Renato. Obrigado aí pela observação que enriquece e fecha tudo aquilo que a gente já vinha falando. E aí nós vamos pedir ao nosso irmão Elielson Tavares, que nos ajuda aí na organização dessa sala, que coloque aí as perguntas dos nossos espectadores. Nós temos aí alguns irmãos já nos acompanhando pelo Facebook, João Maria Freitas, dando bom dia a todos nós. Bom dia, João. Francisco, nosso querido Chiquinho Fernandes, bom dia a todos os participantes, bom dia Casa e Caridade Chico Xavier e Tavares. Aí nós temos uma pergunta aqui de Gonzaga, aqui do Alecrim. A pergunta é a seguinte: onde reside essas vontades de comer, dormir, fumar, beber, praticar sexo, andar, cansar, enfim, essas sensações tão reais e materiais? Ótima e excelente pergunta do nosso amigo Gonzaga. Eu vou passar aqui para o nosso irmão Hugo, para que ele possa começar a responder nosso irmão. Por favor, Hugo. Bom, olá, Gonzaga. É bem interessante, né, essa pergunta. Na verdade, o próprio espírito, né, dentro da sua... tem alguns cientistas, alguns estudiosos, né, que falam que nós, né, enquanto encarnados, 40% das nossas atitudes, né, elas são hábitos, né, elas já são condicionamentos conscientes ou inconscientes que ao longo da vida nós criamos e vamos mantendo, né? Então, essa questão ao desencarnar, o espírito ter vontade de comer, de beber, né, do ato sexual ou, né, os vícios, seja da bebida, né, do cigarro, vícios que tinha aqui, né, a maledicência, por exemplo, que é um vício, né, espiritual, mental, todos esses vícios, né, e todos esses hábitos, nós vamos criando ao longo da vida e vão se tornando mecanismos também inconscientes, né, e ao espiritual desencarnar, né, não é porque nós desencarnamos que nós mudamos automaticamente quem somos, né, nem nossos hábitos. Todas essas construções que nós fazemos ao longo da existência, elas são registradas, né, em nosso perispírito, e, em última instância, no nosso próprio espírito, né, no nosso painel mental, né, ou seja, nas ideias que nós temos cotidianamente, né, essas ideias, elas florescem. Né? Então, se eu sou uma pessoa que tem um hábito, por exemplo, de fumar, né, não só está impregnado em meu corpo, na necessidade das células, né, do mecanismo físico, mas nos meus mecanismos espirituais, no meu espírito, eu também tenho o hábito e tenho a necessidade do cigarro. Então, é interessante
que quando o espírito desencarna, e não trabalhou antes, né, esses vícios, essas necessidades, ou já foi se habituando, né, criando novos hábitos, como bem disse o Alexandre, né, sobre a questão de Jair, né, observando a alimentação, já observando o apego às coisas materiais. Quando chega no plano espiritual, ele mantém os mesmos tipos de pensamento, os mesmos tipos de conduta. E aí, se eu estou, né, muito impregnado com o meu corpo físico, né, e eu não conseguir me desvincular do corpo, né? Ou meu perispírito está muito impregnado das vibrações materiais, porque eu não consegui me desprender da matéria, né? Da vida material, e eu vou continuar sentindo essas necessidades. Eu vou continuar ainda tendo as necessidades materiais, né? Tanto do ponto de vista, né? Do perispírito, né? Físico, vamos colocar assim, né, da minha camada mais material no plano espiritual, quanto também da minha própria mente, que é uma mente que não está preparada para, por exemplo, não se alimentar, ou para se alimentar, né, através de, por exemplo, a gente vê nos livros de André Luiz, de caldos nutritivos, né, da prece bem feita, né, das conversações edificantes. Se eu não tenho a mente já focalizada nisso, quando eu chego no plano espiritual, eu vou levar um bom tempo para me adaptar a essa nova realidade. E vou precisar, sim, das vibrações mais densas. Se eu não sou uma pessoa disciplinada, por exemplo, na minha sexualidade, né, na minha conduta com o próximo, eu vou, quando chegar no plano espiritual, sentir essas vibrações e não vou ter a disciplina moral para conter os meus impulsos. E aí, muitas vezes, né, se eu não for socorrido ou se eu não me equilibrar, acontece aquela própria história, né, que um dos livros de André Luiz nos narra, de que o espírito está lá numa colônia espiritual, só que ele quer fugir, né, ou ele quer se alimentar mais densamente, ou ele quer, né, fugir da colônia, por quê? Porque ele não consegue manter aquela disciplina, que é hábito, né, a gente tem essa famosa frase, né, o hábito faz o monge, e realmente, né, nós nos habituamos a um estilo de vida, nós nos habituamos a viver de uma maneira, e se essa maneira não for equilibrada, não for prudente, né, não for uma maneira sadia, nós vamos chegar no plano espiritual exatamente da mesma maneira, com os mesmos hábitos. E aí nós vamos sofrer para modificar esses hábitos, sabe lá quantos anos, quanto tempo, para, né, poder seguir uma disciplina mínima no plano espiritual. Então, também essa é uma das questões que os espíritos nos trazem. O quanto é importante a disciplina, nós já vivemos aqui, né, como gostaríamos de viver no plano espiritual, né, já com equilíbrio, com noção, com autocontrole. Se a gente for esperar chegar do outro lado para mudar, né, nós vamos sofrer muito, né, porque a sutileza dos planos, né, e as vibrações são totalmente diversas. Nós vamos sentir todo o impacto da materialidade que nós temos no plano espiritual, inclusive nesses hábitos, nessas noções, né? O corpo, ele vai pesar muito as vibrações do plano físico em nós, porque nós não nos desprendemos desses hábitos, dessas vibrações mais densas. Cristina, muito bem, viu, Hugo? É isso, meu irmão. Cristina. Inclusive, as pessoas que são muito apegadas assim, ao plano material, até no momento do desencarne, é difícil, né? Se desapegar, se soltar e se deixar, se desligar daqui do plano físico. Então, são mortes, assim, do corpo físico, eu falo morte, mas são desencarnes, assim, sofridos, demorados, e muitas vezes já está há tanto tempo ali convalescente, e que a família já está cansada de estar acompanhando, mas o paciente resiste ali porque está apegado ao plano físico. Então, até nesse momento, ter esse pensamento, ter essas atitudes, dificulta a nossa passagem para o mundo espiritual e, consequentemente, tudo que possa vir depois disso. Sabemos que tem espíritos que levam anos, décadas, nessa situação, até que realmente caia em si e comece a enxergar realmente que não está mais encarnado e que precisa seguir, que precisa dar seguimento.
Muito bem, Cristina. Eu queria só, antes de passar aqui para Renato, observar algumas coisinhas interessantes na fala de Hugo e de Cristina. Primeiro, Hugo, a pergunta do nosso irmão faz referência a espíritos que sentem vontade de continuar bebendo ainda, continuar fumando. E aí eu queria dizer que aquilo que o Hugo falou é muito importante a gente observar. A questão dos hábitos, gente. Se a gente está habituado a determinada coisa na vida, é preciso que a gente, se a gente tá sempre habituado àquilo, é preciso que a gente reflita. Esse hábito que eu estou desenvolvendo aqui, ele é bom para mim? Ele vai libertar meu espírito ou ele vai aprisionar meu espírito no futuro? Isso é muito importante. Porque, assim, espíritos fumam, Alexandre? Espíritos fumam, espíritos bebem? Fumam e bebem. Mas sabe como é que eles fumam e bebem? Quando eles começam a fazer o corpo que eles não têm mais, o corpo físico que eles não têm mais, mas o corpo perispiritual sentir as sensações que o corpo físico sentia quando bebia e quando fumava. Então o espírito consegue fazer o perispírito sentir as sensações de fumar e a sensação de beber? Sim. Várias obras da literatura espírita explicam para a gente esse mecanismo, como é que funciona, né? Esse mesmo livro que Renata acabou de falar, né, que tem um grupo aqui em Natal que está estudando, né, Renato, o livro Missionários da Luz, ele nos conta um pouquinho, ele nos revela um pouquinho esse mecanismo que os espíritos utilizam para sentir as sensações que sentiam antes. Por exemplo, aquele espírito que fuma, ele chega perto de um fumante e ele vai inalar os vapores, os fluidos. E esses fluidos vão fazer o corpo sentir, os fluidos da fumaça do cigarro, vão fazer o corpo sentir, o corpo perispiritual sentir a mesma sensação que o corpo físico sentia. Então é aquilo, é o apego à matéria, é o apego aos hábitos viciosos que acaba dificultando a nossa desencarnação e a nossa transição para o mundo espiritual. É muito importante a gente ter consciência disso, né? O espírito bebe como, Alexandre? O espírito fica junto daquele que está bebendo e os vapores de álcool, né? Os vapores de álcool ele inala. E aí ele sente a mesma sensação de que o espírito encarnado sentia quando bebia, né? Então é isso, a gente precisa se desapegar de vícios, se desapegar de hábitos. É por isso que a doutrina espírita, Renato, fala tanto em reforma íntima, meu amigo. É verdade, Alexandre. Concordo com as suas palavras, as palavras dos meninos. Mas eu vou pegar aqui um adeno para que nós podemos entender melhor. É por isso que a doutrina dos espíritos nos ensina que nós devemos procurar ter conhecimento da própria vida através da sua filosofia. Nosso irmão Memei diz o seguinte: uma criança evangelizada será um homem de bem no amanhã. Na parte da psicologia, existe um estudo muito interessante. Você colocando uma criança na evangelização e outra criança não sendo evangelizada, existe uma dificuldade no futuro para aquela criança que não foi evangelizada. Mas quando aquela criança é evangelizada, quando ele chega naquela faixa de 16 anos, que explode a sua maneira de ser para demonstrar o que ela fica em conflito, porque ela traz hábitos de vidas passadas e com o ensino da evangelização desde criança, ensinando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que devemos tirar nossos hábitos, procurarmos mostrar à criança que nós não devemos praticar certos atos, evangelizar os pais. No momento da evangelização da criança, pega os pais de lado e coloca em outra sala e começa a ensinar, a mostrar como se deve prosseguir, ajudar os pais a criar os seus próprios filhos. Quando aquela criança com 16 anos, quando eles falam aí, diz: eu vou continuar no ensinamento de Jesus ou vou fazer aquilo que eu quero? Ela fica em conflito. E provavelmente vai seguir os passos que os pais lhe ensinaram quando era criança. Porque, normalmente, o espelho dos filhos são os pais. É isso que eu estou colocando para que nós possamos ter uma ideia melhor do que é o dia de hoje, para refletir
lá no... Muito bem, meu irmão. E com essa sua reflexão fica aqui, ó, o recado dado pelo nosso programa a todos aqueles que dirigem centros espíritas: organizem os trabalhos de evangelização infanto-juvenil. Isso é fundamental. É a gente fazer a caridade por esses irmãos para que eles possam, no futuro, viver uma boa transição entre a vida material e a vida espiritual. Mas nós já temos perguntas no ar, novas perguntas no ar. Nós vamos pedir para Tavares jogar a pergunta aqui para que a gente possa responder. Já temos pergunta no ar. Tavares? Carmen Jacinto de Currais Novos. Currais Novos é uma cidade aqui, viu, Hugo? Daqui do Rio Grande do Norte, do interior. Então, Carmen Jacinto de Currais Novos pergunta: caso do irmão Jacó, do livro Voltei, mesmo sendo espírita e bom, segundo o livro, nem do caixão conseguiu sair. Por quê? E aí eu vou chamar Renato de novo, para que ele inicie aí a resposta do nosso irmão, e logo em seguida a gente já começa a se encaminhar para o final do nosso programa. Amigo, essa relação é o seguinte: tudo que vale no espírito não é o corpo material, e sim seu psicossomático, a psicologia do ser humano. Então, cada um de nós temos as nossas condições de pensar e de agir. Às vezes, nós não expomos aqueles que estão ao nosso lado, a nossa situação espiritual. Mas muita gente, às vezes, nós chegamos assim, a um ponto de dizer: aquele espírito é muito evoluído. E, às vezes, ele não é. Foi no caso do nosso irmão, lá do livro Voltei. Lembra daquela passagem que, quando o doutor Bezerra foi lhe apanhar, dar a mão, e começaram a chamar dele de suicida, de algumas situações que ele passou aqui na face da vida, e o doutor Bezerra disse: meu filho, não olhe para trás, olhe para frente. Então, por quê? Faltou a fé. A fé é que constrói as nossas vidas. Sabendo, principalmente, dentro da doutrina dos Espíritos, que existe uma vida futura, é muito importante nós procurarmos praticar a caridade e sabermos que, como Francisco de Assis diz, dano que se recebe. Se nós praticarmos amor, vamos colher amor. Se nós plantarmos vento, vamos colher tempestade. É por aí que nós podemos chegar a dizer que nós que estamos aqui, nós às vezes não sabemos quem nós somos. E sabemos quando nós temos consciência daquilo que estamos praticando através de nossos atos e nossas ações. Muito bem, Renato. E aí, eu queria aproveitar a fala de Renato e a pergunta da nossa irmã para dizer o seguinte: é preciso que a gente compreenda que existe muitas vezes uma diferença entre aquele sujeito que está entrando ali nas quatro paredes do centro espírita e aquele sujeito que sai das quatro paredes do centro espírita. Então, como disse Renato, às vezes, no centro espírita, a gente veste uma máscara, né? A gente veste uma capa, né? A capa de alguém equilibrado, de alguém organizado, mas no dia a dia, nós temos nossas dificuldades, né? Todos nós somos imperfeitos, senão a gente não estaria aqui, né, vivendo essa experiência da reencarnação para tentar se aperfeiçoar, para tentar se melhorar. Então, é aquilo. Eu não estou querendo dizer, obviamente, que o irmão Jacó foi hipócrita, né? Mas eu quero dizer que todos nós temos nossas dificuldades, né? Não é questão de hipocrisia, é questão de dificuldade mesmo, porque nós não somos perfeitos. Então, não é só por ser espírita que a gente está livre de tormentos ou de embaraços que a gente possa encontrar no mundo espiritual. Porque mesmo sendo espíritas, a gente pode ter negligenciado algum setor em que a gente precisava melhorar na vida, né? E isso é importante. E aí eu queria chamar Hugo e logo depois Cristina para eles fazerem as suas considerações, que eu vou considerar já considerações finais, que nós já estamos a 5 minutos, e a gente depois chama Tavares para ele falar sobre a programação da rádio. Tá bom? Hugo. Bom, só comentando rapidamente sobre essa questão, né, do caso de
Como bem Renato e Alexandre comentou, muitas vezes não... tem alguns, né, alguns religiosos, independente da religião, que é a questão mesmo da máscara, né, da hipocrisia, mas também, né, cada um de nós temos nossos defeitos, nossas dificuldades, e ao longo da existência, às vezes, por exemplo, né, eu estou olhando para 2 ou 3 defeitos que eu tenho, que para mim são mais visíveis, mas existe aí mais 15, mais 20 outros defeitos que ainda estão inconscientes, que eu não tenho ainda a capacidade de analisar e de modificar. Então, conforme eu vou avançando na vida, né, e vou, por exemplo, né, se eu conseguir superar esses 3 defeitos que estão mais visíveis, os processos da vida em algum momento vão me ajudar a ver outros 3, outros 4. Então, é progressivamente que o espírito também vai se observando e vai refletindo. Então, muitas vezes a gente está consciente de algumas coisas, né, dos defeitos maiores, vamos colocar assim, só que nós estamos inconscientes de um monte de outras dificuldades que nós temos, e muitas vezes a gente chega no plano espiritual, né, a gente acha que fez muita coisa, só que a gente não fez quase nada. E aí vem, né, esse processo de sofrimento, vem essas dúvidas, vem, né, a diferença entre o que nós somos e o que nós achamos que somos, né, Joana de Ângeles trata muito disso também, né, essa diferença que nós temos e essas próprias máscaras, que bem comentou Alexandre, né, porque está dentro do centro espírita, né, sorrindo para todo mundo, sendo gentil, tratando todo mundo bem, é fácil, né, o difícil é você fazer isso no dia a dia, com o vizinho, no trabalho, no trânsito, né, então nós temos que também observar isso, né, será que eu estou tendo essa conduta, esse equilíbrio em todos os momentos da minha existência? Né, então fica essa reflexão aí para todos nós, independente né, de ser espírita, católico, ateu, não importa, a nossa consciência vai nos cobrar e nós seremos cobrados disso, né? Como é a nossa atitude no dia a dia aí. Para finalizar, fica um abraço para a Cristina, para o Renato, para o Alexandre. Obrigado pela oportunidade, né? Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Fiquem todos com Deus. Valeu, meu irmão Hugo. Muito obrigado. Você engrandeceu demais o programa, meu amigo. Tá convidado aí para outros programas daqui para frente. Cristina. É isso que o Hugo estava colocando, né? Muitas vezes a gente fala muito sobre determinado assunto, discute, mas uma coisa é você falar e outra coisa é você internalizar essa sua fala e fazer essa mudança realmente, não de pensamento, mas de consciência, porque muitas vezes a gente até pensa, mas lá dentro não consegue internalizar, não consegue fazer essa mudança. Então, se eu falar aqui o tempo todo sobre a desencarnação, o desencarne, tudo isso, mas se eu não tiver essa consciência de que isso realmente acontece, que vai acontecer comigo, eu vou fazer vou viver a mesma situação. E eu falo, assim, uma experiência própria, porque eu estudo sobre isso, venho o tempo todo me preparando, e até bem pouco tempo eu acreditava que estava preparada para desencarnar, porque não ia ter mais medo na hora do desencarne. Mas foi só chegar essa pandemia, e as ameaças chegaram bem próximo, e cada vez que eu vi uma pessoa espirrando, tossindo perto de mim, e eu já ficava desesperada, vou pegar, e os hospitais estão cheios, e eu vou morrer. Então, uma coisa é você falar, e outra coisa é você internalizar essa situação toda aí, que a gente, cada um, faça o seu esforço particular para realmente alcançar. E agradeço pelo dia de hoje, por estar aqui com todos vocês, compartilhando um pouquinho. O Hugo, seja sempre muito bem-vindo, você engrandeceu muito nosso programa no dia de hoje. E Alexandre. E Renato, meu amigo Renato, que agora está com a palavra para dar as considerações finais. Logo depois de Renato, eu já chamo o Tavares para fazer a programação. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, Alexandre. Mas cuidado, domingo, não pode faltar. Certo, meu amigo. E a mensagem que eu deixo para todos é que é o seguinte: com tudo isso que nós conversamos aqui, a coisa mais importante da nossa vida se chama amor. É a coisa mais simples do mundo, para que nós possamos viver em paz aqui e no outro lado da vida.
Muita paz para todos. Obrigado, meu amigo Renato. Obrigado. Você também engrandeceu bastante o programa, meu irmão, com seu conhecimento, a sua forma tranquila de passar as coisas. Muito obrigado, meu irmão. Tavares, com você, meu amigo. Nos passa aí a programação maravilhosa da rádio. Muito bom dia, meu amigo. Muito obrigado. Perfeito. Não se preocupe, não, Cristina, que todos nós, antes do final desse século, a gente vai estar tudo morto. Nem se preocupe. Não escapa um. A gente não chega no final do século. Pode ficar tranquilo. Verdade. Não tem jeito. Muito bem, mas também teve medo, é que não tem. Mas olhe bem, hoje à noite nós teremos... Mas tem a Estação da Luz do outro lado? Eu A espero Estação que da Luz tenha. vai... Eu estou torcendo que tenha, meu amigo. Muito bem. Esse Renato é um danado. Muito bom. Então, hoje à noite nós teremos, a partir das 19 horas, o programa Estação da Luz. E nós vamos falar com o nosso irmão Estevão Bertolso. Ele é lá do Movimento Espírita da Irlanda, no Reino Unido. Ele vai falar sobre justamente o movimento espírita na Irlanda. E ele é da Sociedade Espírita justamente da Irlanda, lá em Dublin, né, na Irlanda, acho que é a Irlanda do Norte, creio, e ele vai estar aqui conosco, junto com uma equipe maravilhosa. Amanhã de manhã nós teremos, desculpa logo falar, porque nós temos os programas das 8 horas da manhã, segunda e sexta, Amadeu Ferreira e Renato Bezerra, fazendo o programa nos domínios da mediunidade, terças e quintas, nosso irmão Décio Soares e toda a equipe lá de São Paulo, fazendo o programa Construindo Pontos para a Eternidade. Na segunda-feira é o livro do Evangelho, e amanhã, junto com o nosso querido Décio Soares, temos também a presença do nosso querido Renato e do nosso Hugo fazendo esse mesmo programa, só que trabalhando o livro dos Espíritos. Muito bem. E na quinta-feira nós teremos um programa todo especial, porque é um programa com a nossa irmã Cristiane e Rodney, lá do Paraná. Ela vai falar sobre a poesia nas obras espíritas, certo? Então, é um negócio muito interessante, é um tema novo, palpitante, que na sexta-feira a nossa irmã Cristiane vai estar aqui conosco. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação, agora com seu programa semanal. O nome do programa é Perguntas que o Espiritismo Responde, com José Soares. E nessa semana estará também o nosso irmão Sueiro Leite, lá da Sociedade Espírita de Mossoró, participando também com o José Soares do programa. No sábado, a partir das 19 horas, nosso irmão Enzo Obama, lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Cascavel, ele vai estar falando. São interrogações, reencarnações, é correção, é evolução? Todas essas perguntas serão respondidas pelo nosso irmão Enzo no sábado próximo. E fechando a programação da semana, no domingo também um programa fixo, programa espírita na atualidade do pensamento espírita, com o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E o tema também são perguntas. Os tempos são chegados, é o fim do mundo? São duas perguntas que, com certeza, domingo, nosso irmão Cosme e nossa irmã Silvia vão tentar responder. E a Van Premier, aqui no nosso programa Filosofia, Ciência e Moral, nós queremos falar que ontem à noite nós conseguimos manter um contato com a filha do nosso querido Herculano Pires, a Heloísa Pires, uma simpatia de jovem há mais tempo. E no próximo mês, 2 terças-feiras, a partir das 20 horas, é um novo horário, que é o horário que a professora Heloísa tem, e ela vai estar aqui falando sobre a vida e a obra e o homem Herculano Pires. Tanto que foi ela mesmo que colocou o nome do programa, né? Herculano, o homem no mundo, não é o homem do mundo, é o homem no mundo, que era uma frase que ele sempre repetia. Então, mais um programa que vai estrear agora no próximo mês aqui conosco, nas terças-feiras, às 20 horas. Então, teremos o horário das 19 e na terça-feira, meu amigo Alexandre, também esse horário extra, às 20 horas, com a querida Heloísa Pires, a filha mais querida do nosso Herculano Pires. Muito obrigado pela participação que você nos possibilitou. Nós que agradecemos, meu amigo Tavares, uma programação maravilhosa dessa, só na Web Rádio Estação da Luz, que possa trazer muita paz e luz para todos. Então nós vamos
nos encaminhar aqui para o final, agradecendo a Hugo, agradecendo a Renata, agradecendo a Cristina, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez trabalhando. Francisco Fernandes, Chiquinho, bom dia, obrigado a todos os participantes, excelente explanação sobre o assunto, muito obrigado, e uma ótima quarta-feira para todos, para você também, Chiquinho, Maria Flávia Maria, que está dando bom dia a todos nós, são participantes aí do Facebook, João Maria, nosso querido irmão João Maria Freitas, dando aí o bom dia para todos nós. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E nós vamos encerrar fazendo uma prece, a prece de Cáritas, para a gente fechar esse programa de hoje. Eu vou fazer aqui a prece para nós, tá bom? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia, Senhor. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de que subamos até vós. Dai-nos a caridade pura e humilde, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja e que todos nós podemos ter paz no coração durante o resto dessa semana e a próxima, que inicia até a próxima quarta, a partir das 8 horas da manhã, no programa Filosofia, Ciência e Moral. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.